Bem-vindo à Toledo Med. Aqui, transformamos conteúdos complexos da medicina em aprendizado direto, estratégico e aplicável à prática clínica. Nossos resumos são focados nos temas mais cobrados do Revalida INEP e também do ENAMED, com raciocínio clínico e abordagem baseada nos principais protocolos. Sem enrolação, sem excesso de teoria desnecessária. A proposta é simples: acelerar sua aprovação e fortalecer sua base médica de verdade. Agora, vamos direto ao ponto. Hoje, na revisão estratégica da Toledo Med, a gente vai entrar de cabeça em um dos temas mais decisivos e, honestamente, um dos mais fascinantes para quem busca aprovação no Revalida e nas provas de residência: as doenças inflamatórias intestinais. Nosso objetivo hoje não é ficar lendo teoria monótona, de jeito nenhum. A ideia é construir um raciocínio clínico de elite, entender a mente do examinador, antecipar as armadilhas e, claro, dominar aquele diagnóstico diferencial clássico entre a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. Passar nessas provas exige muito mais do que decoreba, exige estratégia pura. Então, vamos começar ajustando a nossa lente clínica para aquele cenário exato que vai aparecer lá no meio do enunciado. Essa é a verdadeira regra de ouro, aquele gatilho mental que tem que disparar na mesma hora durante a leitura da questão. Se o caso clínico traz um paciente jovem, aí na faixa dos 15 aos 40 anos, com um quadro arrastado de diarreia crônica, dor abdominal e, muita atenção agora, aqueles sinais de alarme clássicos tipo sangramento nas fezes e perda de peso sem explicação, a suspeita tem que gritar: doença inflamatória intestinal. Esse é o perfil epidemiológico e clínico que as bancas simplesmente amam. E a partir desse reconhecimento inicial, a batalha de verdade é descobrir de qual das duas grandes doenças a gente está falando. Indo direto ao ponto, seção 1. Visão geral das DIs. A fisiopatologia dessas doenças envolve uma desregulação do sistema imune misturada com fatores genéticos e ambientais, e quando o assunto é fator ambiental em prova de medicina, dá até para imaginar o examinador esfregando as mãos na hora de criar essa questão, porque é uma baita armadilha. A gente é treinado a vida inteira para pensar no tabagismo como um fator de risco para tudo, mas nas doenças inflamatórias intestinais a história dá uma guinada contraintuitiva. E aqui está a chave para não cair na pegadinha. O tabagismo aumenta sim o risco para a doença de Crohn. Continua sendo o vilão clássico. Mas, por um mecanismo bizarro, ele atua como um fator protetor para a retocolite ulcerativa. É exatamente por ser uma exceção contraintuitiva que isso despenca nas provas. É obrigatório ancorar essa informação na memória. O cigarro piora o Crohn, mas protege contra a RCU. Seção 2. O grande duelo RCUI contra Crohn. Agora a gente entra no evento principal. Entender o comportamento anatômico de cada uma é o verdadeiro segredo para matar qualquer caso clínico. O contraste é absoluto. A retocolite ulcerativa, a RCU, é uma doença superficial e bem previsível. Ela comete só a mucosa e faz um trajeto contínuo, subindo, estritamente confinada ali ao cólon e ao reto. Ela não fica pulando áreas. Já a doença de Crohn, o Crohn é caótico, é profundo. É um dano transmural que atravessa a parede inteira do intestino, podendo atacar qualquer ponto, literalmente da boca até o ânus. E ele é descontínuo, criando aquelas famosas lesões salteadas, onde a gente vê áreas altamente inflamadas bem no meio de uma mucosa completamente saudável. Essa tabela que está na tela é aquele mapa da mina definitivo para a reta final. É bater o olho e matar a charada. Percebe como tudo flui daquele conceito da anatomia? Se a retocolite é só superficial na mucosa, ela não vai formar fístula. Simples assim. Agora, se o Crohn é transmural, rasgando toda a parede, é óbvio que ele destrói tecido e forma fístulas e abscessos. Outro ponto que não dá para errar de jeito nenhum, a RCU sempre pega o reto, mas nunca, absolutamente nunca, acomete o canal anal. Já o Crohn faz um estrago enorme na região perianal. E a evidência visual corrobora exatamente isso. Na endoscopia da RCU, aqui à esquerda, essa imagem mostra úlceras rasas, uma mucosa friável que sangra muito fácil. É uma inflamação que chora sangue pela superfície. Do outro lado, a contundência da doença de Crohn na região perianal, mostrando fístulas complexas drenadas por sedenhos. É a pura destruição tecidual profunda. Aparecer uma imagem perianal dessas na prova, pode cravar doença de Crohn sem pensar duas vezes. Seção 3. Sinais clínicos e alertas. Sabendo a anatomia, o próximo passo para o diagnóstico de elite é captar as pequenas pistas, os marcadores sorológicos e as biópsias que a banca esconde no texto do enunciado. Isso aqui é ponto grátis se a gente souber a correspondência direta. Falou em anticorpo P-ANCA positivo e cliptite na biópsia, o caminho direto é a retocolite ulcerativa. Agora, citou ASCA positivo e aquele achado clássico de granulomas não caseosos na histopatologia, o diagnóstico vira pesadamente para a doença de Crohn. São atalhos puros para o gabarito. E é crucial focar nessa imagem agora. Essa é uma colangio-ressonância magnética mostrando dilatações e estenoses nas vias biliares.
é o famosíssimo padrão em contas de rosário. Estamos falando da colangite esclerosante primária, a CEP. A associação que tem que estar gravada a fogo na mente é que a CEP tem uma correlação gigantesca com a retocolite ulcerativa. E por que as bancas cobram tanto isso? Porque essa combinação multiplica de forma assustadora o risco de adenocarcinoma coloretal. Paciente com RCUI e CEP vai precisar de colonoscopia anual de rastreio sem negociação. Seção 4. Complicações e megacólon tóxico. Agora o clima pesa, porque a gente sai da tranquilidade do ambulatório e entra de cabeça na sala de emergência. A complicação que separa quem sabe conduzir um caso grave de quem se perde sob pressão é o megacólon tóxico. Uma síndrome clínica fulminante e ameaçadora à vida. O cólon dilata numa velocidade absurda por conta da inflamação profunda, perde o tônus e fica na iminência de romper e causar uma peritonite fecal. Aqui vai um alerta de ouro para a prova e para a vida real. Dar remédio antidiarreico, opioide ou antiespasmódico para um paciente com colite grave é um erro letal. Isso paralisa o intestino inflamado e pode ser exatamente o gatilho para o megacólon. Dá uma olhada nessa radiografia simples de abdômen. O grau de dilatação desta alça colônica é simplesmente assustador. Essa é a imagem do desespero cirúrgico. A gente percebe a perda das austrações e esse calibre bizarro. Um paciente com uma imagem dessas está por um fio de colapsar e ter uma perfuração iminente. Mas não é só a imagem que fecha a conta. Tem que ter repercussão sistêmica. Os critérios exigem uma dilatação colônica maior que 6 centímetros na imagem, mas sempre acompanhada de uma toxicidade profunda. Febre, taquicardia, leucocitose, anemia grave. A grande dica tática aqui é não entrar em pânico decorando milímetros isolados. O que a banca vai jogar no colo do candidato é o pacote completo. Paciente com colite, barriga gigante, imagem de dilatação e sinais claros de sepse e toxicidade sistêmica. Chegamos na seção 5, raciocínio diagnóstico e tratamento. A fase tática final começa aqui. Diagnosticou, avaliou complicação, agora é intervir. E o arsenal terapêutico precisa estar organizado nas gavetas certas da cabeça. Aminosalicilatos, como a mesalazina, são o pão com manteiga para retocolite leve a moderada, mas hoje em dia são praticamente obsoletos para o Crohn. Já os corticoides têm uma missão muito específica. Eles são extintores de incêndio. Servem só para tirar da crise e induzir a remissão. Nunca, jamais devem ser usados para manutenção a longo prazo porque o custo de efeitos colaterais não compensa. Para manter a doença quieta, entram os imunomoduladores e os biológicos. E aqui tem uma regra de segurança inegociável da prova. Antes de entrar com qualquer anti-TNF, tipo infliximab, é mandatório descartar a tuberculose latente com PPD e raio-x. Se pular essa etapa, o risco de reativar uma TB é imenso. Para amarrar e consolidar tudo, a gente tem esse algoritmo inquestionável da colite grave. É uma escadinha lógica. O paciente interno instável, evacuando sangue sem parar. Passo 1 lógico, garantir que não é uma colite infecciosa, e na prática clínica, geralmente já se entra com antibiótico empírico. Passo 2, bater de frente com a inflamação usando corticoide venoso, como a hidrocortisona. E aí, o relógio começa a correr. Se em 48 a 72 horas não rolar resposta, a gente sobe o degrau para terapia de resgate, aplicando infliximab ou ciclosporina. Falhou de novo? A resposta final, definitiva, que inclusive é curativa no caso da RCU, é chamar a equipe de cirurgia para uma colectomia. O examinador vai sempre testar se o próximo passo dessa escada está claro na mente de quem está prestando a prova. E essa é a grande mensagem que fica da nossa revisão estratégica de hoje. Passar no Revalida, entrar na residência médica dos sonhos, não é sobre ser um dicionário ambulante de critérios. É sobre dominar a sequência clínica de ponta a ponta. É ler a questão entendendo perfeitamente quem é o paciente no pronto-socorro, farejando a pegadinha que o examinador plantou ali no meio e tendo convicção inabalável de qual deve ser o próximo passo imediato da conduta médica. Manter o foco e construir esse raciocínio estruturado é a verdadeira chave da aprovação. A pergunta que fica agora é: o raciocínio clínico já está afiado o suficiente para dominar o próximo plantão e a próxima prova? Se esse resumo te ajudou, já segue a Toledomed no Instagram ou Google Toledomed Score. Lá você encontra conteúdos diários e estratégias para o Revalida INEP e Enamed. Também conheça o nosso curso extensivo. As músicas, materiais complementares e todos os links citados estão aqui na descrição do vídeo. E claro, não esquece de deixar o like e aquele comentário maroto para fortalecer a comunidade médica que mais cresce no Brasil. Nos vemos na próxima aula.